O Senhor Jesus contou uma história de um certo rei que resolveu pôr em dia a sua contabilidade, fazendo as contas com todos os seus servos. Reparou com espanto que um deles lhe devia 60 milhões de denários, equivalente a 60 milhões de dias de trabalho. Claro que o servo não tinha como pagar a dívida. Não interessa aqui como acumulou tal montante devedor, mas se tivesse ido para a prisão, como merecia, ainda que desse ao rei todos os seus bens, continuaria sempre em dívida. E por incrível que pareça, diante da aflição e da impossibilidade do servo, o rei perdoou-lhe a dívida. A história tem tudo a ver com o perdão de Deus. Nada do que possamos fazer pode pagar a nossa dívida para com Deus. Mas a história não acabou assim. O servo perdoado vai para casa todo feliz e no caminho encontra alguém que lhe deve apenas 100 dias de trabalho e não o perdoa. Pôs o devedor na prisão. Ups! Vamos pensar no perdão baseado nesta narrativa do Mestre Jesus, lá no capítulo 18 de São Mateus. Para perdoar, temos que, em primeiro lugar, decidir não nos vingarmos. Esta decisão possibilita o perdão. Há mais ingredientes, há mais passos, mas este é essencial. Ao decidir vingar-se do seu companheiro, o homem ficou exposto aos carrascos. É uma porta maligna que abrimos. Como dissemos, a alegria da vingança é efêmera e rápida. Perdoar é quebrar a engrenagem da violência, recusar combater com as armas odiosas do adversário, voltar a ser livre de um estado acorrentado. Para em mim, para aqui, hoje. Em segundo lugar, temos que fazer uma avaliação sincera de nós mesmos. Temos que entender o que está dentro de nós e enfrentar isso. Vemos o outro como um demónio e nós como santinhos. Temos que tomar consciência dos nossos atos e posturas. Ferimos-nos sem olhar para dentro de nós. O homem da parábola não quis olhar para dentro, para ver quem realmente era. Por isso procedeu mal com o seu companheiro. Sentia-se mais do que o outro. Mas uma avaliação sincera faz-nos ver quem somos e o que o outro é. Para amar o outro, eu tenho que amar-me a mim mesmo. Por isso, quando encontro o outro, posso perdoá-lo, porque sei o que Deus fez comigo. No momento da dor, da mágoa, temos que olhar para dentro de nós. O perdão ao outro deve passar pelo perdão a nós próprios. Temos que ver-nos como pecadores, falhos, mas perdoados por Deus, capacitados para chegar perto de qualquer pecador, curados pela graça de Deus. Em terceiro lugar, temos que ter uma nova visão do relacionamento. A situação tem que ser vista de uma forma maior, diferente da lógica da nossa memória. O perdão tem que ver com sonhos, tal como Deus fez na redenção. Deus sonhava com a redenção desde a queda do homem. Conta-se que na inauguração da Disneylândia, alguém disse para a esposa de Disney: que pena ele não estar aqui para ver tudo isto. E ela respondeu: o que vocês estão a ver hoje, ele já tinha visto. Vocês só estão a ver o sonho dele. A Disney é linda porque ele a sonhou assim. O rei da parábola sonhou com uma vida nova para o seu servo e para a sua família. Visualizou algo novo para este homem devedor, por isso o perdoou. Podes pensar desta maneira, com a ajuda do Espírito Santo, o que pode acontecer de novo se eu perdoar esta pessoa. No momento em que conhecemos Deus e a sua graça, abrem-se novas possibilidades que podemos conceder a quem nos ofende, porque Ele mesmo pagou um alto preço pelo seu sonho. Em quarto lugar, temos que descobrir o valor do outro. Perdoar não é apenas libertar-se da mágoa e do seu peso, mas libertar o outro do fardo do juízo malévolo e reabilitar essa pessoa aos seus olhos, na sua dignidade humana. Não é apenas eu sentir-me leve, mas pronto a tirar as cadeias que coloquei no outro, desfigurando nele a imagem de Deus. Deus fez isso comigo. Ele viu o meu valor, por isso ofereceu Jesus para me substituir na dívida. Temos de descobrir o valor do nosso ofensor. Em quinto lugar,
Temos que descansar na misericórdia divina. Não é algo automático. Não pode ser tratado com soberba. Esvaziamos-nos de toda a presunção e descansamos em Deus. Jesus vaziou-se da sua glória para nos perdoar. Em silêncio, sem lançar nada no rosto dos seus ofensores. O seu sacrifício na cruz dizia apenas: eu perdoei. Perdoamos o outro porque sabemos que o perdão verdadeiro vem de Deus. Como está o meu coração, depois desta reflexão? Alguém na semana passada enviou-me uma mensagem que dizia: o perdão é um processo. Eu concordo, mas tenho uma pergunta. Já iniciaste esse processo?